Falar de hábitos é uma coisa muito relativa, porque todos nós somos diferentes, temos rotinas diferentes, vidas e demandas muito específicas que variam de pessoa para pessoa. Mas a psicologia tem algumas práticas e algumas recomendações de hábitos que seria interessante você evitar, passar longe para melhorar a sua qualidade de vida, a sua longevidade e até a sua qualidade de vida ao longo dela. Como, por exemplo, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, como você vai estar dependendo dos hábitos que você tem hoje. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, quais você precisa evitar. E esse vídeo ele é um complemento à parte 1 dele, de 5 hábitos que você precisa evitar, porque lá na parte 1 a gente fala sobre modelo cognitivo. Cada um de nós temos os nossos próprios modelos cognitivos, que é aquilo que a gente constrói ao longo da vida, de acordo com as nossas experiências e assim por diante. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar, a criança que em casa vive ouvindo que é burra, é insuficiente, é incapaz, que não vai conseguir, ela pode criar um modelo cognitivo de insuficiência, como se ela enxergasse a si e o mundo ao redor, confirmando esse modelo cognitivo dela. Ou seja, se ela precisa fazer uma prova, ela pode ter pensamentos automáticos de não vou conseguir, vai ser muito difícil, sou burro, não vou passar e assim por diante, de acordo com o modelo cognitivo que ela construiu ao longo da vida. E aí o que acontece? Se ela vai bem nessa prova, provavelmente ela pode pegar o fato e distorcer, ou seja, fazer uma distorção cognitiva, dizendo que só fui bem porque a prova estava fácil, ou então só fui bem porque o professor ficou com pena de mim, ou porque meu colega me ajudou, e assim por diante. Então esse processo que a gente tem do modelo cognitivo, que faz a gente enxergar a gente e o mundo de acordo com as nossas crenças que a gente montou ao longo da vida, e as distorções cognitivas, que é quando a gente pega os fatos e as coisas ao nosso redor e distorce eles para que eles caibam no nosso modelo cognitivo. Então isso tudo a gente explica na parte 1 desse vídeo. Não é tão necessário assim que você tenha assistido, eu não vou ficar retomando o tempo todo, mas é interessante depois desse aqui você ir lá para ele, ou então vice-versa. Vai ser um complemento legal. Também o nosso vídeo de crise dos 20, a gente tem algumas recomendações bem parecidas, que pode ser interessante, mas espero que seja útil, espero que tenham ferramentas que, independente da sua realidade, você consiga descolar elas desse vídeo e aplicar de acordo com a sua vida. Bora. O primeiro hábito que é interessante você evitar é justamente dar voz a essas distorções cognitivas, porque elas acabam reforçando essa ideia que você montou ao longo da sua vida de si mesmo, que não necessariamente condiz com a realidade, mas sim com o que você experienciou. E, claro, a gente pode levar isso para vários lados diferentes, como, por exemplo, alguém que precisa emagrecer por questões de saúde ou por questões de estética e afins, como vocês preferirem, ela pode ter a crença de que não vai conseguir, aquele modelo cognitivo, e aí ela vai tendo ansiedade, gerando preocupação, ela acreditando nesses pensamentos de que os outros conseguem ou não, ou eu nunca vou ser suficiente para conseguir isso, ou não adianta eu tentar mais, já que nunca dá certo. Tudo isso vai fazendo com que ela fique mais ansiosa, essas distorções cognitivas. E o fato da ansiedade pode colaborar para que ela acabe comendo mais doce, tendo uma compulsão alimentar, não indo para a academia por pensar que as pessoas vão ficar olhando para mim, tenho vergonha, ou vão ficar me julgando e assim por diante. Então, dá voz a essas distorções cognitivas ficam tentando reforçar o nosso modelo cognitivo, dar voz a elas e acreditar e não refutar elas de alguma maneira, faz com que a gente caia nesse ciclo de manutenção da crença, de manutenção de dor. Então, alguém que tem algum quadro mais depressivo pode ter distorções de eu não sou capaz de fazer as coisas, eu sou um fracassado, eu nunca vou conseguir, os meus colegas já estão muito mais pra frente do que eu, as pessoas ao meu redor sabem que eu sou uma fraude, que eu sou um impostor e assim por diante, e essas distorções que a pessoa vai tendo, esses pensamentos automáticos e distorções cognitivas, fazem com que a pessoa evite se expor, com que a pessoa não arrume a casa, não arrume a cama, ou então não vá pegar um ar na rua, e tudo isso vai colaborando para que esses pensamentos de tipo, tá vendo como eu sou um inútil? Não consegui nem arrumar a cama. Ou então, tá vendo como eu sou um idiota? Não consegui conversar com tal pessoa. Então, dar voz a esses pensamentos vai reforçando eles também. Como a gente quebra isso? É justamente conhecendo o seu modelo cognitivo, vendo quais experiências ao longo da sua vida foram formando a sua visão de realidade frente aos fatos. E essa visão de realidade faz você distorcer o quê? Porque todos nós temos distorções. Eu tenho as minhas, você tem as suas, os seus amigos têm as deles, porque é muito difícil a gente ter essa visão puramente objetiva e real. Até nem faz sentido porque nós somos seres humanos, a gente vai ter o nosso tempero das nossas vivências na forma com que a gente vê o mundo. E é esperado que isso aconteça. O problema é quando esse tempero acaba sendo salgado demais. E aí vai prejudicando você e as suas relações, os seus objetivos, os seus projetos. A procrastinação, por exemplo, também está muito ligada a esse medo da insuficiência. Então você está ali, tendo aquele projeto, tem medo de fracassar, ou então uma ansiedade de não passar, logo vai adiando ter que estudar, ou vai adiando a execução, ou vai adiando a decisão. E esse adiamento
vai fazer com que você não precise encarar aquele fato imediatamente, então vai te trazer aquele alívio. Porém, talvez faça você ir mal na prova, ir mal no concurso, ir mal no vestibular, ir mal em algum projeto, ou nunca tirar o seu projeto da gaveta, e aí isso reforça a ideia de que, olha, como eu sou incapaz, não consigo fazer. Então, fica naquele ciclo também. Então, a própria procrastinação, além de todos os fatores, tipo, exposição a hiperestímulos, tela e afins, tudo isso vai montando também junto com o seu modelo cognitivo e a forma com que você encara as coisas. Até mesmo a socialização com as outras pessoas. Não sou interessante o suficiente, ou então as pessoas não vão gostar de mim, ou as pessoas já têm os seus grupos de amigos e eu tô de fora. Tudo isso vai fazendo você deixar de se expor também e reforça, ou seja, você vai dando voz a essas distorções que nem sempre condizem com a realidade. Então, conhecer o seu modelo cognitivo, principalmente com a ajuda de um profissional da terapia cognitivo-comportamental, pode fazer você ter uma maior clareza para quando esses pensamentos, essas distorções chegarem, você possa pensar, talvez isso seja uma distorção. E aí você consegue combater, enfrentar, fazer essa exposição com uma maior firmeza. E a gente vai para o segundo hábito que você precisa evitar, que é justamente evitar emoções desconfortáveis. Essa falta de exposição vai te deixando com pouco repertório. Quando a gente fala de pouco repertório, a gente não está falando só de repertório de assuntos, estudos e afins, né? Porque às vezes você se debruça em algum tema e às vezes é desconfortável, mas depois que você consegue fluir os seus estudos, você fica com um conhecimento naquela área. Ok, isso é uma das maneiras de catalogar um repertório. Mas quando a gente fala de repertório, pode ser até mesmo como você vai se aproximar de alguém, como você vai conversar com outra pessoa, se você vai ter assunto ou não para conversar com aquela pessoa, se quando algum conflito acontecer, você vai ter repertório comportamental para lidar com ele de uma forma saudável, ou você vai se assustar que um conflito está aqui e aí você vai se exacerbar, gritar, ou então querer se defender o tempo todo sem ouvir o outro lado. Então tudo isso pode ser considerado uma falta de repertório comportamental, como se você não tivesse as ferramentas para lidar com aquela situação, como se você não conseguisse, talvez, ter aquela conversa séria, ou então assumir os próprios erros. Tem várias coisas que não se expor a esses desconfortos vai fazendo a gente evitar criar a forma de lidar com eles. Então, é a mesma coisa você tá jogando um jogo, vamos pensar no Mario. Mario, lá aqueles Marios antigos, Super Mario Bros. E afins, eles tinham um sistema muito interessante de progressão, que é usado até hoje no game design deles, onde eles iam ensinando aos poucos o jogador cada ferramenta. Então, tipo, o jogo começava com o Mario um pouquinho no cantinho esquerdo da tela, mostrando que o caminho certo era ir sempre para a direita, ou seja, era o caminho mais óbvio a se seguir. Mostrava que quando você encostava no inimigo, você morria. Nas próximas vezes, você evitava encostar. Mostrava que você ganhava moedas, isso era bom. Mostrava que se você comesse cogumelo, você crescia. E aos poucos, os elementos sendo apresentados de forma extremamente gradual e sem sobrecarga de estímulos, faz você criar o quê? Repertório comportamental naquele jogo, e aquilo vai fluindo de uma forma mais agradável. Então, hoje em dia, esse tipo de mecânica de jogo é batido, é super normal, todo mundo utiliza. Na época, era revolucionário. Então, parar para pensar na nossa vida dessa forma também, como um game design, no ponto em que você precisa ir se expondo a essas emoções desagradáveis, se expondo a essas conversas mais difíceis, se expondo a coisas que não estão na sua zona de conforto, vai te trazer um maior repertório para lidar com ainda mais situações ao longo da sua vida e não se fechar no casulo, não fazer você ficar paralisado ou não fazer você ter uma disfunção executiva ou surtar por alguma coisa que às vezes é só questão de ajuste ali de repertório para você conseguir tancar. Terceiro hábito, você já ouviu falar em reserva cognitiva? É como se fosse uma poupança do nosso cérebro ao longo da vida. Tudo que a gente aprende, experimenta, vivencia, ajuda a construir essa reserva, que é essencial lá na frente, especialmente com o passar dos anos. Evita doenças neurodegenerativas e afins, por isso que alguns idosos com 85 anos, por exemplo, estão mega lúcidos e outros já estão bem mais decaídos cognitivamente. Então, ler, se desafiar intelectualmente, conversar com pessoas diferentes, aprender coisas novas, tudo isso alimenta isso que a gente chama de reserva cognitiva. Vai dando essa neuroplasticidade a mais no cérebro também, que pode te proteger contra esse desgaste natural do tempo. É como se cada experiência fosse um investimento que você faz na sua própria saúde mental futura. E claro, falando de reserva, para uma melhor qualidade de vida também é importante você estar atento à sua reserva financeira, porque da mesma forma que a gente não vê o efeito imediato da reserva cognitiva, os benefícios de uma boa relação com o dinheiro também aparecem com o tempo.
na segurança, na autonomia, na liberdade de escolha que você vai ter daqui a alguns anos. Mas para isso é preciso começar, e se possível começar com clareza, segurança. Por isso eu queria te apresentar uma opção que pode ser o seu primeiro passo nesse universo. O MB, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, é uma plataforma sólida, transparente e reconhecida pela sua atuação até mesmo com órgãos junto do Banco Central e afins. Você pode abrir a sua conta de graça em menos de 5 minutos, investindo pelo menos R$ 50 em qualquer ativo, você recebe em 7 dias 25 para usar como quiser. E para participar dessa campanha, o link tá aqui na descrição, porque afinal, num mundo onde muitas pessoas andam caindo em soluções mágicas, aposta e jogos que dão aquela sensação de imediato e de retorno espontâneo, assim, do nada, você precisa estar atento a essas movimentações para não cair nessas falácias. Você precisa ter iniciativas baseadas em análise, com cuidado e investir no seu futuro com aprendizado e planejamento financeiro. E às vezes tudo que falta é realmente esse primeiro passo para você entender de maneira sólida como cuidar melhor das suas finanças. Por isso, o hábito de planejar o seu lado financeiro e possíveis investimentos com responsabilidade, pelo amor de Deus, com responsabilidade, e não com soluções mágicas, para não se apertar no futuro e não cair em contos de fadas é muito importante. A gente vê uma par de influenciador fazendo publicidade de coisa que vai só te ferrar em termos financeiros. Não caia nessa, pesquise também por conta própria, vá atrás de informações. Busque o que mais faz sentido para o seu momento, para os seus valores. E o MB é sim uma plataforma que vale a pena você conhecer e explorar com calma, principalmente se você tem curiosidade sobre o universo de investimentos, cripto, e não sabe por onde começar. O link para saber mais está aqui na descrição, junto com as condições, então bora aproveitar, estudar sobre a sua reserva financeira, estudar sobre o seu planejamento a longo prazo, porque não é um estalar de dedos, as coisas não acontecem magicamente, você precisa de uma base sólida, precisa de estudo, precisa de planejamento a longo prazo para ficar mais confortável ao longo dos anos com o seu dinheiro e com a sua saúde mental e financeira. Quarto ponto, negligenciar o seu cansaço, o seu sono. Então eu sempre falo disso, só que na nossa sociedade, nos países industrializados principalmente, tem o que a OMS está chamando de epidemia da privação de sono. Porque está sendo cada vez mais um privilégio você conseguir dormir às 8 horas por dia do que algo que é minimamente esperado e saudável. E eu entendo isso, afinal a gente tem rotinas muito exaustivas, a gente precisa trabalhar demais e aí o tempo que a gente tem ocioso, a gente quer estar fazendo as coisas que a gente gosta, a gente quer estar com quem a gente gosta, a gente quer fazer o que nos dá prazer, motivação e afins, sem ser vinculado ao trabalho, e isso vai ser tirado da onde? Você não pode tirar do trabalho porque você tem um patrão no seu cangote. Então você vai tirar do seu tempo de descanso, você vai tirar essas coisas do seu tempo de lazer e assim por diante. Então dormir tá cada vez mais difícil. Tanto que o estilo de vida fitness, o lifestyle, tá super em alta no Instagram, por exemplo, porque não é mais aquela ostentação de ter uma bolsa da Chanel, Prada, não sei o quê. Agora a ostentação é a galera acordar cedo e ir pra academia, acordar cedo e fazer um yoga, porque o tempo de lazer agora é o objeto de desejo, é o objeto de ostentação, de tão fudido que a gente tá quanto sociedade, entendeu? De tão almejado isso é. E aí quando a gente fala de tempo de sono, é muito recente os estudos que a gente tem mostrando qual é a função de dormir. Porque antigamente a gente não tinha como fazer neuroimagem, fazer aqueles exames que hoje já são mais avançados. Então, hoje a gente sabe, de 20 anos pra cá, que é muito mais fácil a gente dizer o que não é beneficiado pelo sono do que listar tudo que é, de tantas coisas que tem. Então, o sono, ele impacta absurdamente muito na sua atenção, no seu sistema imunológico, evitando doenças, até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, até mesmo o câncer tem correlação com o seu nível de sono e assim por diante. A sua qualidade de vida como memória, atenção, retenção de conhecimento, retenção de experiências, humor, irritabilidade. Como eu falei, eu posso ficar 5 horas de vídeo citando todos os pontos que a gente já sabe que o sono impacta positivamente. E até porque quando a gente fala de evolução, geralmente um comportamento numa espécie, ele é perpetuado se ele tem alguma vantagem. Então, por exemplo, a gente é seres sociais, a gente precisa estar em grupo, por isso que a gente não gosta de se sentir sozinho, isolado, a gente tem aquela sensação de solidão às vezes, porque estar em grupos nos propiciou estar vivos, porque era muito mais fácil conseguir recurso, conseguir abrigo, conseguir proteção, estando em uma tribo. Então a gente, como espécie, evoluiu para sermos seres sociais. E aí a gente se pergunta, por que o sono evoluiu junto com a gente quanto espécie, e não só com a gente, como majoritariamente em todas as espécies? Por que o sono permanece como um fator? Sendo que quando a gente está dormindo, a gente fica vulnerável a predadores, a gente não se alimenta, a gente não está se reproduzindo, a gente não está fazendo nada que caracteriza um ato de sobrevivência. Então, por que o sono permanece
como um comportamento evolutivo. E aí que tá, a gente é tão beneficiado pelo sistema do sono, a gente tem tantas regenerações sistemáticas, como por exemplo, o nosso cérebro é como uma cidade que vai funcionando de noite também. Então é como se o caminhão de lixo passasse no nosso cérebro durante a noite e recolhesse as toxinas que são liberadas ao longo do dia, o cansaço, principalmente uma chamada adenosina. Não precisa decorar esses nomes chatos de neurotransmissor e afins, porque, enfim, é só para ilustrar. Mas a adenosina é como se fosse uma substânciazinha que indica que você está cansado, que você se exigiu muito cognitivamente, e ela vai acumulando ao longo do tempo. E aí, se você não descansa, ou seja, se você não dorme para fazer essa limpeza, ela vai gerando esse excedente e você vai ficando cada vez mais cansado acumulativamente. E isso vai te prejudicar em todas as áreas da sua vida, até mesmo nas relações, porque afinal isso vai impactar a sua memória, vai impactar o seu humor, vai impactar o seu sistema imunológico, é muita coisa mesmo. Então, é até horrível falar durma 8 horas por dia numa sociedade onde eu sei que a gente tem uma carga horária já de, tipo, nem tem limite de carga horária mais, né? Agora tá na moda a gente trabalhar enquanto eles dormem, bababá. Então, ter pelo menos a consciência de que o cuidado com o seu sono é algo importante, apesar de ser um privilégio, é algo a ser levado em consideração. E aí a gente entra no quinto hábito, que é evitar o excesso de cafeína. Cafeína, ela não é encontrada apenas no café. Tem vários alimentos que também usam das substâncias da cafeína e afins, como chocolate, entre outros, tem chás e assim por diante. Mas se você gosta também do seu cafezinho, você sabia que você está mantendo uma tradição que vinha lá do Iêmen, dos monges que faziam retiros de vários dias, então eles tomavam a substância psicoativa do café, dessa forma, e aí eles ficavam atentos, mais alertas por mais tempo. Ah, e o café é um problema, eu tenho que banir o café da minha vida? Não, relaxa. Existem recomendações de quais as quantidades mais aceitáveis de café e por que o café é importante de ser usado com sabedoria. Porque o café, ele se liga aos receptores de adenosina, aquela substância que eu comentei com vocês agora há pouco, que é responsável por nos alertar do cansaço, por nos dar aquela sensação de fadiga e que a gente precisa dormir ao longo do dia. Ele se liga nesses receptores e ele camufla essa adenosina. Então é como se a gente não estivesse tão cansado. Só que a adenosina continua ali, ela só tá camuflada de alguma forma. E aí quando passa o efeito do café, é como se fosse uma marretada. E aí pode entrar no ciclo vicioso do excesso do café, que é justamente essa sensação de querer tomar mais café porque vai ficar cansado depois, então toma e aí não tá mais cansado, porém não descansa. E aí toma mais café para camuflar o cansaço e assim por diante. Não precisa banir o café da sua vida, mas tomar ali nas recomendações é o mais adequado para não atrapalhar o seu sono. Tem muita gente, inclusive, que diz, mas eu tomo café antes de dormir e isso não me afeta, eu não fico agitado, eu não tenho perda de sono, ao contrário, eu até descanso melhor. Talvez você tá com um excesso tão grande de adenosina que às vezes a própria fadiga mental faz com que você precise camuflar um pouco ela com o café para justamente você poder dar esse respiro. Então é um ciclo vicioso, de certa forma, que pode te levar a outros sintomas, como, por exemplo, ansiedade, taquicardia, insônia, entre várias outras condições que podem ser simuladas a partir do uso abusivo do café. Então esses foram 5 hábitos que você precisa evitar, se possível. E é claro, eu tentei deixar um pouco mais aberto para que todo mundo consiga encaixar eles de alguma forma na sua vida. Então, espero que tenha sido elucidador e eu te convido a ver a parte 1 desse vídeo, assim como o nosso vídeo de Crise dos 20, onde a gente fala um pouquinho mais sobre essas expectativas da vida adulta e afins e como a gente pode manejar de certa forma e tentar ficar mais tranquilo, não se pressionar tanto a ter os mesmos resultados do vizinho e assim por diante. Então, a gente conversa um papo mais cabeça por lá também. Obrigada pela atenção de sempre. E tchau!